Fala galera, aqui quem fala é Juan de Lima e tá começando mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Então, roda a vinheta. Muito boa tarde, torcedor vascaíno. Muito boa tarde, torcedora vascaína. Aqui quem fala é Juan de Lima em mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Hoje vamos falar sobre muita coisa, repercutir muita coisa que aconteceu no dia de ontem, que está acontecendo agora no noticiário do nosso Vascão. Falar só um pouco sobre essa saída de Nenê, vou dar um pouco da minha opinião também. Vou falar aqui também um pouco sobre essa situação aí de Paulo Brax, que deu entrevista ontem e falou sobre tudo, sobre todos os reforços que ele foi atrás, sobre quais posições ele está atrás, enfim, tudo isso a gente vai repercutir. Além de tudo isso que também está acontecendo, o Vasco fez ontem mais um jogo treino, venceu por 7-1. A gente vai passar aqui todos os lances para você não perder, beleza? Então peço a você, desde já, torcedor vascaíno, para que você curta aqui o vídeo, ajuda aqui o canal. Você ajuda muito a gente com sua divulgação, com sua curtida, enfim. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ajude aqui a gente. Tá crescendo cada vez mais. A gente tá com mais de 60 mil inscritos, agradecendo demais o seu apoio e a sua audiência. Por isso, vamos logo para as informações. Bem, torcedor vascaíno, não tem como começar o vídeo falando sobre outra coisa, né? A gente tem que falar sobre a saída de Nenê, porque, enfim, eu tive aula ontem, não consegui gravar um vídeo depois de ele ter saído, mas é a despedida dele, né? Do jogador Nenê, de 41 anos, que deve continuar jogando bola, deve fazer algum contrato aí até o fim do ano, mas ele quer voltar ao Vasco no ano que vem, ele que vem fazendo cursos, né, para ser dirigente esportivo, então quem sabe ele não pode voltar ao Vasco ano que vem, mas como diretor. Nenê é o segundo maior artilheiro da história do Vasco no século XXI, com 63 gols. É líder do Vasco em assistência no século XXI, com 51 assistências. Segundo jogador do Vasco com mais participações em gols no século, além de ter sido campeão carioca invicto em 2016 e artilheiro do Vasco em 2016 e em 2017. Nenê é um cara muito importante para o Vasco, principalmente nesses últimos anos. Ele chegou ali em 2015, ali na gestão Eurico, numa reta final ali, quase de Campeonato Brasileiro, quase conseguiu livrar o Vasco do rebaixamento naquele mesmo ano. Então ele tem uma significância muito grande. Além disso, ele tentou resgatar o Vasco em 2021 e foi o principal jogador talvez aí do Vasco em 2022, junto ali com o André e Raniel, que fez o Vasco subir para a Série A. Foi super importante, fez gols decisivos, enfim, e além de tudo teve atitudes muito, que eu acho que foram muito salutar. Acho que essa segunda passagem de Nenê pelo Vasco foi muito importante, principalmente porque ele se colocou à disposição sempre do Vasco. Na primeira passagem, eu confesso que eu tinha um pouco da impressão dele de um jogador que queria mais, que às vezes não queria ser reserva, que fazia birra e não colocava o interesse do clube acima, né? Não colocava o interesse, o que era melhor para o clube, enfim. Então acabava que tinha um pouco desse desgaste. Nessa segunda volta para São Januário, para o Vasco da Gama, eu acho que ele soube fazer isso muito bem, sempre se colocou à disposição do Vasco, estava sendo reserva agora alguns jogos, enfim, sempre se colocou e é um jogador muito decisivo, aquele jogador de último passe, sabe jogar muito bem. E por isso a gente vai colocar aqui o vídeo dele se despedindo. O Vasco postou também em suas redes sociais, ele bastante emocionado falando sobre sua saída. Fala galera, tudo bem? Queria dizer para vocês que chegou o momento, né, que eu vou parar de jogar pro Vasco. Sabia que um dia isso ia chegar. Acho que a gente nunca está preparado para quando você faz uma coisa com tanto amor, tanta paixão e um propósito. E vim para cá com um objetivo e acabou virando uma promessa, uma questão de palavra, né? Quando eu, na primeira vez, não consegui e não iria parar, disse que não iria parar de jogar enquanto não cumprisse essa promessa. E graças a Deus, estou muito feliz de ter conseguido cumprir com essa promessa e realmente, né, ajudar o Vasco a estar de volta ao seu lugar, que era na Série A, e conquistar grandes coisas. E fico muito em paz também por realmente o nosso clube está sendo
reestruturado e no caminho certo, né, de volta de grandes coisas, com uma base aí incrível, um time, um elenco que pode realmente ajudar muito. Então, que eles possam continuar esse trabalho e realmente fazer com que o Vasco volte a ser o centro das atenções no Brasil e no país, como sempre foi. E, por último, eu queria dizer, uma história dessa tão linda, né, não podia acabar. Então, gostaria de dizer para vocês que ano que vem eu estou de volta, fora dos gramados, mas vou estar com vocês. Bem, é isso, torcedor vascaíno, né? Nenê saiu aí do Vasco, eu queria sua opinião. Você acha que ele deveria ter continuado? O que é que você acha? Deixe também a sua mensagem aqui pro nosso vovô, né, meio atacante de 41 anos. Bem, torcedor vascaíno, outra coisa muito importante que aconteceu ontem foi a entrevista de Paulo Brax ao canal Atenção Vascaínos. Indico bastante que você assista lá a entrevista ao canal Atenção Vascaínos. Paulo Brax falou sobre muita coisa em sua entrevista. Falou sobre vários jogadores que aconteceram, que ele foi atrás, que não deu certo. A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Ele falou também sobre a situação dele quando chegou ao Vasco, as mudanças que ele já realizou, a confiança no trabalho, como é o processo com a 777, a questão de contratação do treinador, enfim, fala muita coisa. E Paulo Brax listou alguns jogadores que o Vasco teve ou tem interesse. Ele confirmou o interesse nos seguintes jogadores: Paulinho, do Atlético Mineiro, que chegou a ser sondado, mas acabou que por questões financeiras o Vasco não conseguiu contratar. Outros que foram também sondados e especulados, que ele confirmou: Igor Coronado, Lianco, Keyle, que é goleiro agora do Internacional, Diego Valois, Franco Fagundes, Marcinho, Souza. Ele falou sobre Souza, acabou que essa questão da lesão que Souza teve no joelho acabou que prejudicou. Souza agora está na China. Falou que conversou com o Alan, mas Alan é uma situação um pouco mais complicada também, porque, enfim, teve toda essa questão aí dele, ele tem com muito contrato ainda no futebol árabe, enfim. Ele falou que teve interesse com o Luciano Juba, acabou que também não deu certo. Davi Terãs, ele disse que teve também consulta, o Vasco chegou a conversar com o Atlético Paranaense, inclusive, segundo ele, o Vasco tinha de fato aquela questão da carta de intenção, enfim, o Vasco tem uma certa prioridade, e também falou sobre Cuejar, que ele afirmou que gosta muito desse jogador, no entanto, foi só sondagem, coisa muito específica. Então é super importante a gente pensar sobre isso, porque o trabalho vem sendo muito bem, assim, vem sendo avaliado, vem tentando, e muitas vezes não acontece muitas coisas dentro do Vasco, enfim, por questões X, Y, enfim, às vezes negociação com jogadores, bastante complicado, e além disso também mostra também um pouco do trabalho jornalístico aí de quem cobre o Vasco, né? São todos nomes que vêm sido circulados, não são nenhuma fake news, são nomes que vêm se interessando ao Vasco, o Vasco está fazendo proposta. Então, parabenizar também a todos que acompanham e cobrem o Vasco, porque é uma missão difícil, tá aqui cobrindo, tá aqui gravando todo dia. Então, assim, é muito intenso também você ir atrás de informação, tentar dar informação exclusiva, é sempre bastante complicado. E aí mostra também que tudo isso que o pessoal vem divulgando vem acontecendo de fato. A gente vai falar aqui também, repercutir, torcedor vascaíno, para que você veja os gols do jogo treino do Vasco ontem contra o Arte Sul. O Vasco venceu por 7-1 lá no CT Moacir Barbosa, a equipe carioca. Então a gente vai mostrar aqui os gols para você.
torcedor vascaíno, como você viu, né? O Vasco aí que deu essa oportunidade, basicamente a maioria reserva, né? Deu pra ver ali Orelhano muito bem, então que ele tem essa confiança que ele consiga fazer bons jogos agora pro Vasco no Campeonato Brasileiro. E agora vamos voltar a falar sobre essa questão do Paulo Brax, porque ele admitiu que tentou trazer Papo Gomes e Isco, isso mesmo. Ele disse que o jogador que tentamos trazer foi o Papo Gomes, que seria mais essa referência, esse camisa 10. E ele disse que continua ainda buscando um jogador mais experiente para agregar ao elenco. Ele disse que sim, o Vasco tem espaço para atletas mais experientes e ainda também citou Isco, como foi um deles, que ele entrou em contato tentando viabilizar a negociação. No entanto, se tornou inviável por questões de valores. Mas ele disse que esse tipo de jogador não tem porta fechada no Vasco, mas o perfil precisa de critério para que possa buscar. Então ele disse que tem um critério para obedecer, mas sim, nomes como Isco, Papo Gomes podem surgir no Vasco em breve. Principalmente aqui a informação no meio do ano. Inclusive ele falou um pouco sobre isso, sobre essa questão de orçamento, que ele vai, logo depois do jogo contra o Atlético Mineiro, ele deve ir à França para reuniões com o dirigente da 777 Partners para discutir o orçamento do meio do ano para que consiga fazer novas contratações e contratações dessa vez mais assertivas, contratações pontuais para o restante do Campeonato Brasileiro, que é a única competição que o Vasco está disputando nesse momento. Além disso, ele falou também que entende que o Vasco tem um time que consegue sustentar bem a Série A. Segundo ele, abre aspas, o nosso time titular tem atletas na faixa de idade de 25 a 29 anos e apenas um acima de 30 anos, que é Alex Teixeira, e consegue sustentar bem a Série A. Segundo ele, tem bancos de reservas, atletas com grande potencial e que precisam ser trabalhados, que são convocados para seleções de base e jogadores experientes precisam de um certo critério para vir dentro desse projeto. Ele também afirmou que agiu de forma rápida e efetiva, segundo ele, no mercado e fizeram movimentos que rascunhamos para a reformulação ampla e radical, e além de citar aí 100 milhões, que foi, segundo ele, a maior janela de transferência o Vasco nunca tinha feito na sua história, gastado tanto com tantos jogadores. Então aí é uma questão complicada, particularmente acho que ainda tem alguns erros, ainda tem algumas lacunas nesse elenco do Vasco e que deveriam ter sido contratadas inclusive nessa janela. Entendo que também isso é um pouco complicado, são posições difíceis, mas acho que já poderia o time estar mais pronto para esse Campeonato Brasileiro. E essa janela do meio do ano, para mim, deveria ser usada mais caso algum jogador não desse certo, porque, enfim, tem toda uma questão de assertividade. Quando você contrata alguém, muitas vezes nem 100% deles vão dar certo. Então, para mim, essa janela de meio do ano seria mais para jogadores, caso algum jogador não tenha dado certo, alguma posição, e aí tentar repor. Mas, para mim, o elenco, o time titular do Vasco já deveria estar pronto para o Campeonato Brasileiro. Enfim, não está acontecendo, mas o Vasco ainda segue na busca. Outra informação aqui que eu tive também é que em breve o Vasco deve estar tentando a contratação de um ponta. Isso não significa que vá acontecer, mas o Vasco está buscando, é o principal ponto que o Vasco procura, acima inclusive do volante, porque o Vasco entende que o volante dá para esperar um pouco porque tem a opção no elenco. Já como ponta, o Vasco entende que precisa de um ponta que seria mas também seria também uma oportunidade de negócio e não vai fazer grandes esforços. Enfim, é isso, torcedor vascaíno. Encerrando aqui a primeira edição aqui do vídeo. Vai ter mais vídeo hoje, por isso peço a você para se inscrever e ativar o sininho das notificações para você não perder nada. Agradeço a sua audiência, peço mais uma vez para você deixar o seu like. Desejo a você uma ótima tarde, o meu abraço e tchau!